Graça e paz, irmão. É bom falar com você neste dia, meu caro irmão em Cristo e colega de ministério que está no estado de Rondônia. Eu estou mandando este vídeo para você agora, como presidente da Ordem, para dar alguns esclarecimentos e principalmente orientação, se você ainda não teve, com relação ao decreto que o governo do estado de Rondônia promulgou agora, dia 26 de abril, acerca do combate ao Covid-19. Mas antes eu quero ler um versículo para você. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Epístola de João, terceira epístola de João, verso 2. Essa é minha oração por sua vida, para que, assim como vai bem a tua vida, a tua saúde, vá bem também a tua alma. Essa é minha oração sincera por sua vida. Como eu já disse, o motivo de mandar esse vídeo para o irmão é justamente para esclarecer alguns pontos importantes acerca do combate ao Covid-19 e como que a igreja deve proceder a partir deste momento. Até pouco tempo atrás, ainda estamos no término do anterior decreto, não é permitida a reunião de nenhum tipo de reunião ou aglomeração pública ou privada com mais de 5 pessoas. E isso afetou diretamente o nosso trabalho ministerial no que se refere ao trabalho do culto no templo. A igreja continua trabalhando, eu acredito que a igreja continua atuando através da vida do rebanho, dos irmãos, do nosso ministério, agora utilizando esse meio eletrônico com maior intensidade. Não é o que gostamos, eu particularmente não sou tão fã assim, gosto do contato direto, do envolvimento direto, mas quando não é possível temos que usar os instrumentos que estão à nossa mão. E, como o irmão já sabe, como disse, e eu acredito que deva saber, o governador deu um novo decreto. Esse novo decreto do dia 26 agora de abril, não é? Em que ele, com esse decreto, estabelece as novas normas acerca da quarentena. Ele deu continuidade a ela. E eu gostaria muito de compartilhar alguns apontamentos que são muito importantes para que o irmão possa não somente estar ciente, mas também compartilhar com seu rebanho. Você pode acessar o decreto pelo próprio site do governo ou pelo grupo de pastores da sua região, que já deve ter recebido uma cópia em PDF deste decreto. Está aí orientações às igrejas sobre o Covid-19, baseado no decreto do dia 26 de abril agora. Então, eu gostaria muito que você prestasse atenção, porque isso você pode repassar ao seu rebanho. É importante destacar que o decreto ele não tem tempo de encerramento. Como assim? Ele não vai acabar? Não vai. É que antes determinava 15 dias. Pronto, aí tinha que fazer outro decreto, 15 dias. Agora, pelo que eu li, não há a determinação da data do encerramento, mas ela será encerrada a qualquer momento por decisão do governo. Então, pode durar 15 dias, pode durar mais, pode durar muito menos do que 10 dias. Esta quarentena é a limitação de circulação, continua o princípio de limitar a circulação das pessoas no dia a dia, na rua, em atividades empresariais ou pessoais. E também, no próprio decreto, está estabelecido o que é atividade essencial e não essencial. É importante destacar que no decreto, ali é muito claro, dizendo que não é permitido, é proibido, está limitado a pessoas de grupo de risco. Estas pessoas devem obedecer à quarentena em razão do risco de saúde. Pessoas com 60 anos ou mais de idade, hipertensos, pessoas com insuficiência renal crônica, com doenças respiratórias crônicas, cardiovasculares, que tenham tido câncer ou tenham câncer, doença autoimune, gestantes e lactantes. Então, este é considerado o grupo de risco. Então, aí é muito importante observar isso.
Essa orientação dentro do decreto, dentre outras determinações, o que o decreto diz? Está impedida a realização de eventos sociais e de reunião de qualquer natureza e de caráter público ou privado. Permanência e trânsito de pessoas em áreas de lazer e convivência pública ou privada. Se a sua igreja tem lá uma área social, também ali é considerado área de trânsito, de convivência que não deve ser utilizado. Pois bem, aquelas são as instruções gerais para todas as pessoas, aqui o que é para nós, pastores, e para nossas igrejas. O que está especificado, escrito lá. Fica autorizada as atividades religiosas de qualquer culto. Está autorizado. Que deverão ser realizados preferencialmente a partir do dia 2 de maio. Então, sábado agora, dia 2, já começa essa normativa. Está autorizada a realização. Aí coloca aqui, preferencialmente, o aconselhamento individual, que é aquele momento que a gente está no gabinete com o nosso rebanho conversando, ou reuniões virtuais. Isso preferencialmente, esta é a solicitação. Tá? Então, abriu para se reunir, porém, deve-se dar prioridade a esse modo de agir. Segundo lugar, a partir do dia 2 de maio, as reuniões públicas deverão obedecer os seguintes critérios. E aí, irmãos, é muito importante que o irmão entenda. Junto com a liderança, nós temos a responsabilidade, a triste responsabilidade de impedir o acesso a determinadas pessoas. Quer dizer, se chegar um irmãozinho na igreja com 60 ou mais, nosso dever vai ser dizer, meu irmão, você não pode entrar, você precisa voltar para casa por causa dessa restrição. Então, impedir acesso de pessoas de grupo de risco. Impedir contato físico entre as pessoas. Por enquanto, cumprimentar ou abraçar aquele momento de comunhão da igreja não é permitido. E impedir que fiéis deitem-se em qualquer local. Algumas igrejas, alguns irmãos têm o hábito de deitar-se no chão para orar, como forma de humildade diante do Senhor na oração, não é permitido. E mesmo naqueles momentos que eu já vi em algumas igrejas, pegava-se uma classe de adolescentes, sentava no chão ali. Não é permitido. Impedir a entrada de fiéis sem máscara. Então, se o irmão vai para a igreja, ele tem que ir com a máscara dele. Se ele não for com a máscara, a igreja tem que ter uma máscara ou máscaras descartáveis para que os irmãos possam usar. Se ele não tiver máscara e a igreja não fornecer, ele não poderá entrar, mesmo que não seja do grupo de risco. Qualquer pessoa que entrar no templo na hora do culto precisa estar usando máscara. E durante todo o culto deve permanecer usando a máscara. Não é algo agradável, eu sei que incomoda, eu não gosto, mas está aí a determinação desta forma, desta clareza. Permitir a entrada de até 30% da capacidade máxima do local. Quer dizer, se a igreja tem uma capacidade, vou exagerar aqui, para 500 pessoas, é só você pegar essa quantidade. Não é quantidade de membros que a igreja tem. A igreja, de repente, tem, como algumas das nossas igrejas, tem mais de 1000 membros. E a capacidade do auditório não chega a 1000. Eu tenho que olhar o espaço que eu tenho, quer dizer, o templo. Na igreja, a capacidade do templo é para em torno de 400 a 500 pessoas sentadas. Então eu tenho que dividir por 3 esse valor da capacidade do espaço e eu só posso deixar entrar no culto 1/3, quer dizer, 30% da capacidade do local. Tá bom? Uso de bancos e uso de cadeiras. Algumas igrejas têm cadeiras ou poltronas e outras igrejas têm bancos. Se a sua igreja tem banco, aqueles bancos compridos de madeira, então as pessoas deverão sentar-se
1 metro de distância do outro, à esquerda e atrás. Então significa que, se eu estou sentado num banco, não pode ter ninguém sentado menos de 1 metro do meu lado esquerdo e menos de 1 metro do meu lado direito. E não deve ter ninguém sentado no banco da frente, mas deve deixar livre e só sentar no banco subsequente. Entendeu? Um espaço de banco para frente e para trás e 1 metro para as laterais. Nas cadeiras, o mesmo princípio. Uma cadeira de intervalo de cada lado e uma cadeira de intervalo na frente e atrás, cadeira ou poltrona. Significa que a fileira da frente tem que estar vazia onde eu estiver sentado. Aí nós vamos ter que providenciar, para evitar algumas confusões, colocar aquelas correntezinhas de plástico na lateral, dizendo, olha, aqui não pode entrar, nesse corredor não. Ou deixar marcado na cadeira com um adesivo, essas cadeiras ou essa parte do banco não pode se sentar. É a orientação que está sendo dada, que está no próprio decreto. Organizar a entrada de fiéis para evitar aglomerações. Aqui é para aqueles igrejas que têm aquele hábito dos irmãos ficarem no hall de entrada, se cumprimentando, batendo papo. Não pode, entrou, já vai direto. Não pode ficar parado ali. Manter janelas e portas abertas durante o evento. Se a sua igreja, quer dizer, nossas igrejas têm ar-condicionado. Então significa que vamos ter que desligar o ar-condicionado e ventilador, janelas e portas abertas. Essa é uma situação que está acontecendo agora. Celebrar a ceia sem contato físico, com pão e vinho individualizado, sem bandejas. Na verdade, aqui eu coloquei sem bandejas, mas é que qual é o hábito? Por exemplo, na igreja eu não tenho diáconos ainda. Então o que acontece? Eu dou na mão do irmão a bandeja, ele vai passando de lado em lado e vai chegando até o final. Não pode fazer isso. Alguém tem que pegar e ir levando, e a pessoa só tira o cálice, só tira o pão e pronto. Mas ninguém toca naquele local, naquela bandeja. Velórios, ele está limitado a 5 pessoas no ambiente, podendo ser revezado. O tempo máximo permitido é de 2 horas para o velório. Eu estive acompanhando 2 sepultamentos aqui na cidade de Ouro Preto do Oeste, e conversando com o pessoal da funerária, eles informaram que a determinação é 12 horas. O que é isso? A pessoa faleceu, 12 horas depois ela tem que ser sepultada. Não pode ser menos, antes era 24 horas, agora é 12. E neste período de 12 horas, só pode ter um velório reunido no local de 2 horas. Essa é a normativa que agora está estabelecida, tá bom? A partir do dia 2 de maio. Bom, também a partir do dia 2 de maio, que após os cultos, terminou o culto, boa programação, aquele dia, no intervalo entre os cultos, limpeza e asepsia completa do local de reunião. Eu sei que nós fazemos isso, já fazíamos antes, mas não custa nada reforçar. E a questão da fiscalização. Irmãos, a fiscalização não é feita pela igreja, mas ela é feita por órgãos públicos. Então a polícia militar é que está incumbida de fiscalizar se isso estará sendo cumprido. Aí orientar, isso está no texto do decreto, orientar, fiscalizar, desfazer, dispersar aglomerações de pessoas, sendo permitido até de uso de força necessária e proporcional ao cumprimento do disposto neste decreto. Então, se de repente lá o pessoal está meio nervoso e resolve resistir, de repente pode ter problemas sérios. Recentemente, questão de alguns dias, um pastor, não sei de que denominação, realizou um culto, e realizou um culto público, aberto, da igreja que estava lá, um grupo, acho que tinha em torno de 20 pessoas, e houve uma denúncia, a polícia foi lá e o pastor saiu preso. Saiu detido para prestar depoimento, na verdade. Então, para evitar esse constrangimento, eu acho que vale a pena a gente ter certos cuidados, principalmente porque, desde o primeiro decreto, a igreja não foi proibida de realizar a adoração ao Senhor. Nunca foi. O que estava sendo proibido é o uso de
locais de reunião, que é o templo, não é a igreja. Nós somos igreja e temos desenvolvido trabalho utilizando o meio eletrônico, falando com o nosso povo por telefone. Não é a mesma coisa? Não é agradável? Concordo, eu também não gosto. Mas nós vamos resistir a essa investida, e eu creio que esta é uma investida do mal contra a vontade de Deus, mas nós podemos resistir dando o melhor testemunho, dizendo que não importa se vamos estar juntos ou separados, continuamos unidos em Cristo Jesus. Por isso, devemos dar esse bom testemunho e mostrar àqueles que estão fiscalizando que estamos fazendo o melhor. Os bombeiros, eles terão a função de fiscalizar o local para saber se aquele espaço realmente permite quantidade de pessoas que se está esperando. Tá bom? Eu sei que não vai necessariamente acontecer que a polícia vai ficar correndo atrás de todo mundo. Não, não vai acontecer isso não. Mas nós temos um órgão federal, e na verdade estadual também, que se chama Ministério Público. O Ministério Público, e isso da conversa que nós tivemos com o prefeito, é um órgão que tem a função de determinar o cumprimento daquilo que a lei exige. Se um decreto foi feito, o Ministério Público ele fiscaliza se o decreto está sendo cumprido. Se não está, ele exige o cumprimento. E nós temos visto, em algumas situações, o Ministério Público intervindo de uma maneira até dura para não permitir que nenhuma organização, órgão ou grupo se reúna dentro desse período. Não só a igreja, mas outros. E, infelizmente, o decreto ele não parte por um princípio espiritual. Ele parte por um princípio de medo com relação à saúde. E nós temos que estar orando para que esse tempo acabe e a gente possa voltar às nossas atividades cotidianas como servos do Senhor com o nosso rebanho. Peço ao irmão que esteja em oração, ou perdão, não vou pedir, seria pretensão da minha parte. Eu sei que o irmão já está orando. Eu sei que os irmãos estão buscando a presença do Senhor nisto. Eu sei que os irmãos estão fazendo o seu melhor diante de tudo que está acontecendo. E eu acredito que Deus continua no controle das coisas, inclusive nessa situação. Alguns acham que estão sendo impedidos, não. Deus está mostrando para nós que a igreja está vivendo muito bem e vai viver muito melhor. Nós precisamos, pastores, usar as ferramentas que temos, aprender a usar novas ferramentas para trabalhar com o nosso rebanho. O quanto antes. Espero que as orientações que eu lhe dei agora tenham sido proveitosas, que você possa utilizá-la para orientar o seu rebanho. Se houver alguma coisa que o irmão entendeu que é um equívoco, estou à disposição do irmão para poder esclarecer. Se entender que não concorda, vamos estar orando. Eu também não gosto do que está acontecendo, mas eu tenho certeza de que Deus estará nos usando e está nos usando nesse tempo para dar ao nosso rebanho, ou melhor, o rebanho do Senhor que está sob nosso cuidado, a melhor instrução e a melhor forma de servir a Deus. Deus os abençoe, que tenha uma excelente semana e que o Senhor nos permita em breve nos ver face a face, juntos, para com toda a liberdade dar aquele abraço fraterno, porque Cristo Jesus nos salvou para esta comunhão. Em nome de Jesus, Deus os abençoe. Até a próxima.